A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, queridos? Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira em Cuiabá, e eu faço aqui o programa Mensagem de Fé aqui pela rádio Adorai FM 106.9 MHz e também pelas redes sociais, aí pelo meu canal do YouTube Claudemir Ribeiro e pela página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. Gostaria de convidar você para me seguir nas redes sociais. É uma honra ter você me acompanhando aí, acompanhando os trabalhos que nós temos feito, tá bom? Eu quero estar com você até ao meio-dia, isso, ministrando uma palavra da parte de Deus. Jesus quer falar com você e Ele vai falar, Ele não vai deixar você de fora, Ele não vai deixar ninguém de fora. Sabe por quê? Porque Ele é bom e a sua bondade, ela se estende de geração a geração. E para mim vai ser algo glorioso, algo do céu. Por quê? Porque eu vou trazer as verdades espirituais para a sua vida. Antes de mais nada, antes de você sair daí, eu quero já dizer para você, nós começamos com oração, tá? Mas ao final da palavra, nós fazemos aquela oração, a oração da fé. Então fique ligadinho, se você tiver pedido de oração, já mande para nós, o telefone é 65 999 69 5100, 65 999 69 5100. Vai colocando seus pedidos de oração e que nós vamos estar orando por vocês, tá? E eu tenho certeza que o milagre do Senhor, ele vai acontecer na sua vida. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por estar na tua presença. Obrigado por ter enviado Jesus a este mundo para viver como nós e morrer por nós, para que nós pudéssemos receber a redenção, o perdão dos nossos pecados e a remissão da nossa dívida. Eu quero, Senhor, neste momento, agradecer pela vida de cada um dos amigos, ouvintes que estão parados agora, que sintonizaram nas ondas da rádio Adorai FM 106.9 MHz aqui em Cuiabá e Várzea Grande, e por esses irmãos também que estão me ouvindo pelas redes sociais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra amiga aos nossos corações. Que o Senhor possa, com a sua luz, brilhar em nossas vidas e a nossa luz possa brilhar também no meio dos homens, para que irradie, Senhor, as verdades espirituais sobre cada coração. Eu oro e peço, Senhor, direção dos céus sobre a minha vida, para que eu possa transmitir a tua boa, perfeita e agradável palavra a cada coração que está necessitado neste momento, em o nome poderoso de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelo projeto Gideões Conectados, por cada irmão que tem se envolvido neste projeto, que tem semeado, Senhor, uma oferta para que ele possa continuar, meu Deus, a fazer a vontade do Senhor, que é levar a tua palavra aos quatro cantos desta terra, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pelas vidas que têm sido alcançadas por esses projetos, Senhor. Que o Senhor continue nos dando força, graça, ânimo, vigor, nos dando palavras também de sabedoria, palavras de conhecimento para trazer a estes corações. Nós temos visto, Senhor, muitas tribulações se levantando no meio do teu povo, mas o Senhor, Ele livra cada um de todas essas tribulações. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu clamo pela tua presença, pela tua guarda em nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós estamos com o projeto Gideões Conectados. Todos os programas tenho falado dele, né? Eu acredito que você que me ouve todo dia, já está cansado de ouvir. Mas eu quero chamar a tua atenção para esse projeto. Esse projeto, ele tem alcançado muitas vidas, irmãos, mas pode alcançar mais ainda. E através da pregação da palavra de Deus, desta palavra que nós trazemos aqui na rádio. Não é outra, viu, queridos? É a palavra que nós trazemos aqui na rádio Adorai. E eu estou convidando você que tem me ouvido, tem sido abençoado por Deus, por essas ministrações que nós temos trazido aqui. Eu te convido você a semear neste projeto, semear R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia, para que nós impulsionamos esta mensagem na página do Facebook, como nós já temos feito, né? Aumentemos esse impulsionamento para alcançar mais vidas. Eu creio que o Senhor, Ele irá fazer grandes coisas através da minha e da sua vida. Então não fique de fora, semeie você também, porque Deus, Ele quer
fazer a grande obra dele e realizar esse querer maravilhoso, não só na minha, mas como na vida de outras pessoas também. Então vem, aliancie-se a nós. Pastor, eu quero fazer uma oferta aí de R$1.000. Você pode entrar em contato comigo pelo telefone 65 999 69 5100. 65 999 69 5100. Pastor, eu não tenho como ofertar 1.000, eu vou ofertar R$10. 65 999 69 5100. É o mesmo número, queridos. Você vai semear para esta obra maravilhosa, você vai acompanhar o trabalho que nós temos feito, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será engrandecido. Nós não ficaremos envergonhados. Eu vou passar o VT desse projeto para você. Fique ligado e daqui a pouco eu volto a falar com você. Nós vamos entrar já na palavra. Outra coisa, querido, você que está ligadinho aí, ao final do programa, ao final da nossa ministração, nós vamos fazer aquela oração forte, a oração poderosa, a oração da fé. E eu quero pedir para você, deixe seus pedidos de oração. Isso mesmo, deixa os pedidos de oração aqui no... Você que está me assistindo pelo Facebook da Rádio Adorai, você pode colocar os pedidos de oração. Nós oramos por todos, queridos, por todos os pedidos de oração, tanto para aquelas pessoas que mandam no meu particular, como colocam nas redes sociais da rádio. E eu tenho certeza, queridos, que o Deus que eu sirvo, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, porque Ele é poderoso e Ele é fiel, e Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Meu querido, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu já faço um programa de rádio aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz em Cuiabá e Várzea Grande. Também faço um trabalho de colocação à disposição nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, das mensagens que eu prego diariamente. Eu estou lançando aí um projeto denominado Projeto Gideão, para nós conquistarmos o Brasil para o Senhor, através da pregação da palavra de Deus e do impulsionamento delas. E eu estou convocando você, que é meu amigo, você que já me conhece, você já tem desfrutado desse maná que Deus tem dado para nós, para você participar conosco deste projeto abençoado, né? Você vai participar como? Ofertando R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia, não precisa de mais. E nós vamos estar pegando cada mensagem que nós pregamos e colocando nas plataformas digitais para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Venha você, faça parte do Projeto Gideões. Glória a Deus, aleluias. Você que quer participar conosco desse projeto, é só entrar em contato pelo telefone 65 999 69 5100. Como eu falei, queridos, nós hoje vamos entrar no segundo episódio da série Derrubando Gigantes. Para você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, eu sou da Igreja Videira aqui em Cuiabá e eu faço um programa na Rádio Adorai chamado Programa Mensagem de Fé. Este programa ele vai ao ar de segunda a sexta, das 11 às 12, e também faço pelas redes sociais, pela página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro. Eu convido você a estar me seguindo, me acompanhando aí pelas redes sociais e também pelo meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Se você não é inscrito, você se inscreva lá. Lá eu coloco bem detalhado as ministrações, tenho várias séries de ministrações lá que nós temos feitos e uma melhor do que a outra. Você pode entrar e ser edificado e abençoado pelo Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante dentro dessa série Derrubando Gigantes. O tema é telefones mudos. É isto que nós vamos falar hoje e eu quero que você fique antenado nessa mensagem, porque tem uma mensagem de fundo aqui e Deus vai falar com você. Mas antes eu quero fazer menção do texto lá de 1 Samuel, capítulo 16, e eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém Samuel disse: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e te farei saber
o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Sabe, queridos, eu quero contar aqui uma história real que aconteceu aí, de um garoto adolescente ainda, dos seus 11, 12 anos. Ele diz que alguns eventos do ano quando ele estava na 6ª série, ele disse que não era nítido para ele. Ele disse que não se lembrava das suas notas ou dos programas familiares nos feriados que ele fazia ali com seus pais. E ele disse que não podia dizer o nome da primeira garota de cabelos castanhos de quem ele se apaixonou, ou ali do diretor da escola em que ele estudou. Mas uma noite de primavera do ano de 1967, ele falou que se recordava muito bem e com muita clareza. Ele estava sentado no quarto de seus pais. Havia temas muito debatidos durante o jantar, que ecoavam pelos corredores da sua casa. E tinham convidados na sua casa, mas esse garoto pediu para sair da mesa. Sua mãe fez torta, uma torta que ele tanto gostava, mas ele abriu mão daquela sobremesa. Nada estava sociável a esse garoto. Por quê? Porque ele não tinha apetite. Quem tem tempo para conversa fiada ou torta em um momento como esse, não é verdade? E ele estava concentrado no telefone da casa, esperando o telefone tocar. Ele estava esperando o telefone tocar antes do jantar, e o telefone não tocou. Ele ouviria o telefone tocar durante o jantar, mas o telefone não tocou. E depois disso ele continuou fitando os olhos no telefone, como um cachorro com os olhos fixos em um osso, esperando que o telefone de um time da liga de futebol, de beisebol, ligasse para ele. Era o seu time de beisebol, da sua escola. E ele estava sentado na cama, a luva dele estava ao seu lado, e ele começou a refletir, e começou a ouvir seus amigos brincando lá fora na rua, e ele não se importou com isso. Tudo que ele se importava era o telefone tocar. Eu quero que ele toque.
e o telefone não toca. E ali os convidados dos seus pais vão embora. Ele ajuda a lavar a louça, termina a sua lição de casa. Seu pai o elogia. A sua mãe diz coisas bacanas. Já está quase na hora de ir para a cama. E o telefone nunca toca. O telefone está mudo. Um silêncio doloroso. No grande esquema das coisas, ficar de fora de um time de futebol pouco importa, não é verdade? Mas para garotos de 12 anos, eles não podem ver o grande esquema das coisas. E para eles fazer parte de um time é muito importante. E a mente desse garoto só pensava no que ele diria quando seus coleguinhas da escola perguntassem que time havia lhe escolhido. Você conhece a dor de um telefonema que não vem? Talvez você conheça. Todos nós conhecemos. Em algum momento da nossa vida, nós esperamos os telefones tocarem. Você conhece essa sensação? O telefone não tocou para você também? É um esquema muito maior das coisas. Ele não tocou. Lembra quando você se candidatou para uma vaga de um emprego? Você fez a entrevista e você estava ali no meio de várias pessoas e você observou que o teu currículo era melhor do que qualquer uma delas. Quem sabe você tinha também se candidatado para um clube, tentou compensar pessoas para te recepcionarem ali, ou obter ajuda, mas o telefone nunca veio, o telefone nunca tocou para você. Quem sabe você está com uma causa na justiça, e você espera diligentemente todos os dias o telefonema do seu advogado lhe informando que você ganhou a causa. Todos nós conhecemos. Forjamos frases no momento. Ele acabou pagando o pato. Ela foi deixada no altar. Eles foram ignorados. Ou o meu favorito, ele estava cuidando das ovelhas. Esse era o caso de Davi. Sabe, queridos, nós sempre arrumamos uma frase para aquele momento de o telefone não tocar. A história de Davi, que nós lemos neste capítulo 16 de 1 Samuel, começa não no campo de batalha com Golias, como na mensagem anterior do primeiro episódio. Mas ela começa, sabe aonde? Lá na encosta de Belém, das antigas montanhas de Israel, como um sacerdote de barba, cor branca, que anda devagar por um caminho estreito, levando o novilho ali, com muita dificuldade. E Belém está à sua frente. Não vai achar que não houve ansiedade no coração de Samuel. Houve ansiedade. Nós ministramos há pouco, encerramos há pouco, uma série de mensagens sobre o fim da ansiedade. E eu não disse para os irmãos que nós não teríamos ansiedade, mas que nós teríamos fórmulas de acabar com ela. E aqui estamos de novo, nós, falando da ansiedade no coração daquele sumo sacerdote chamado Samuel. E essa ansiedade surgiu dentro dele. Fazendeiros no campo ali, por onde ele passava, notavam a sua presença. Aqueles que conhecem seu rosto, sussurram seu nome. Aqueles que ouvem o seu nome, se viram para fitar seu rosto. Samuel, o sacerdote escolhido de Deus, aquele a qual sua mãe era Ana, lembra da história? Ana não tinha filhos, e ela era esposa
de Penina, não, de Elcana. E ele tinha 2 mulheres. Penina, ela deu filho, mas Ana não dava. E um certo dia ela estava no templo ali, orando, e ela gemia. Ela não conseguia orar. A oração dela era assim, ó. Que o sumo sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. E ela falou para ele: não, aqui é uma mãe que clama, uma mulher que clama para dar luz a um filho. E o Senhor usou a vida de Eli e falou que ela viria, teria um filho, e ela disse que entregaria esse filho aí para servir ao Senhor. E quando aquele menino veio e ele foi desmamado, ela entregou ali para o seu mentor Eli. Eli foi o mentor de Samuel. Samuel foi chamado por Deus. Lembra? Ele estava dormindo. Quando o Senhor chamou Samuel, Samuel, ele foi até Eli. Fala, Senhor, está me chamando? Não estou chamando, volta a dormir. E ele voltou a dormir. A voz falou de novo: Samuel, Samuel. Voltou até Eli. Fala, Senhor, o Senhor me chamou? Não chamei. Eu acho que é a voz de Deus. Quando você voltar e te chamar de novo, fala assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim aconteceu a 3ª vez. E ele ouviu Deus falar com ele. Deus o chamou. Então, quando os filhos de Eli ficaram amargurados, Samuel, ele deu um passo à frente. Quando Israel precisou de um passo espiritual, Samuel o proveu. Quando Israel quis o rei, Samuel ungiu um, e foi Saul. O mesmo nome leva Samuel a gemer. Saul, o alto Saul, o forte Saul. Os israelitas queriam um rei, por isso temos um rei. Queriam um líder, isso temos, um miserável. Samuel olha de um lado para o outro, com medo de que pudesse ter dito em alta voz o que pretendia apenas pensar. Ninguém o ouve. Samuel está seguro, tão seguro quanto se pode estar durante o reinado de um rei que se tornou um grande maníaco. O coração de Saul está ficando mais duro, os seus olhos ainda mais perturbados. Ele não é o rei que costumava ser. Aos olhos de Deus, nem rei ele era mais. O Senhor diz para Samuel, lá no versículo 1 de 1 Samuel capítulo 16: até quando você irá se entristecer por causa de Samuel? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para tornar-se rei. Assim Samuel seguiu seu caminho para Belém. Sua barriga remexeu. Imagina a tensão de alguém fazendo uma coisa que é proibida, correndo risco de vida. É perigoso ungir um rei quando em Israel tinha outro rei, tinha um rei governando. Contudo, é mais perigoso viver sem um líder nesses momentos explosivos. Os 1000 anos anteriores a Cristo foram tempos ruins para esse ajuntamento decadente de tribos chamada Israel. Josué e Moisés, eles foram grandes heróis que figuravam na história dos seus antepassados. 3 séculos de inverno espiritual haviam congelado a fé do povo de Israel. Um escritor, ele descreveu os dias entre Josué e Samuel com esta sucinta frase que está registrada no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. A corrupção alimentava a divisão,
A imoralidade gerava brutalidade. O povo exigia um rei, mas em vez de salvar o navio, Saul quase o fez afundar. O primeiro monarca de Israel revelou-se um asno, psicótico. E então surgiram ali os filisteus. Os filisteus eram um povo dado à guerra. Os filisteus, eles eram sedentos de sangue. Os filisteus eram a fonte de gigantes, que monopolizava naquela época o ferro e o trabalho dos ferreiros. Eles eram pessoas pardas. Os hebreus eram rosados. Os filisteus construíam cidades. Os hebreus amontoavam-se em tribos e tendas. Os filisteus, eles faziam armas de ferros. E os hebreus lutavam com fundas e flechas grosseiras. Os filisteus faziam ameaças gritando em carros reluzentes. Os israelitas retaliavam com facas e ferramentas usadas em fazendas. 1 Samuel 13, versículo 22, diz assim: ora, em uma batalha todo o exército hebreu só tinha 2 espadas, uma para Saul e outra para o seu filho Jonathan. Olha só a condição de armas em que Israel tinha. Como que o seu poder bélico era tão pequeno em vista do poder bélico e de armamentos em que havia ali naquele reinado do povo filisteu. E a corrupção, ela vinha de dentro. O perigo vinha de fora. Saul, ele era fraco. E a nação de Israel mais fraca ainda. O que Samuel deveria ter feito então? O que Deus fez? Ele fez o que ninguém imaginou. Ele enviou um convite surpresa para todos os que eram de nenhum lugar. Ele enviou Samuel lá para Brasília? Não, queridos. Será que ele enviou o sacerdote lá para as organizações das Nações Unidas? Não. Será que ele deu uma passagem de ônibus para São Paulo para ir lá falar com o governador Dória? Não. Deus não fez isso. Não fez isso também. Mas ele poderia ter feito. A Belém da época de Samuel era como se fosse a cidade de Chuí. Uma cidade sossegada, esquecida pelo tempo, que ficava em uma montanha, no sopé de outras mais altas, a quase 10 quilômetros do sul de Jerusalém. Belém ficava a cerca de 600 metros do Mediterrâneo, de onde se viam colinas suaves e verdes que aplainavam pastos desolados e irregulares. Ruth conhecia essa aldeia. Jesus clamou pela primeira vez sob o céu de Belém. Contudo, 1000 anos antes de nascer um bebê em uma manjedoura, Samuel entra na vila puxando ali um novilho. Sua chegada faz com que os habitantes virem suas cabeças para vê-lo. Por quê? Porque profetas não visitavam Belém. Viera ele para castigar alguém ou para esconder alguma coisa? Nem uma coisa nem outra. Assegura o profeta com aqueles ombros dele caídos, já velho. Ele viera para sacrificar o animal para Deus e convida os anciãos de Jessé e seus filhos para se juntarem a ele. A cena aqui, ela lembra uma exibição de cachorros. Jessé, ele exibe os seus filhos, um de cada vez, como cães com coleiras. Samuel examina-os de vários ângulos, pronto, por mais de uma vez, para dar-lhes a distinção máxima.
Mas em cada uma delas, Deus o impede. Eliabe, o mais velho, parece a escolha lógica. Imagine-o como o Casanova da vila. Cabelos ondulados, maxilar saudável. Ele usa uma calça jeans apertada e tem um sorriso perfeito. Ele é o cara, pensa Samuel. Só que Deus, ele fala o seguinte: está muito errado, Samuel. Aí depois entra Abinadab, como segundo irmão e concorrente. Você acharia que quem havia acabado de entrar era um modelo de uma revista masculina? Terno italiano, sapatos de couro de crocodilo, cabelos negros alisados para trás, com brilhantina. Quer um rei estiloso? Abinadab tem esse perfil. E aí no versículo 7, o Senhor fala para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Quantas pessoas estão achando que Deus está vendo o seu estereotipo, mas Deus está olhando para o teu interior. O Senhor, ele não olha segundo os olhos do homem, mas o Senhor olha segundo os seus olhos, que são os olhos que olham o interior, e ele olha aquilo que sai do seu coração. Aleluia! Deus não está interessado em seu estilo. Samuel pede para que entre o terceiro irmão, que era Samá. Pensa num rapaz estudioso, pensa num rapaz aplicado, culto, lucraria com um transplante de carisma, mas ele tem uma massa cinzenta sobrando. Ele é formado pela Universidade Estadual e está de olho em um programa de pós-graduação lá no Egito. Jessé sussurra para Samuel: ele é o orador oficial da escola de Belém. E Samuel fica impressionado. Mas Deus não. Deus faz o sacerdote se lembrar: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ramandarabashore calamanás. Riplo faço erra, mando que eu flasse, recanamandarabachar. O Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o seu coração. Ali passou os 7 filhos. 7 filhos fracassam. O desfile para Samuel, o desfile ali, ele para e Samuel conta os irmãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jessé, fala Samuel, você não tem 8 filhos? Uma pergunta semelhante fez a madrasta de Cinderela contorcer-se, né? Jessé provavelmente fez o mesmo. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Lá no versículo 11. O termo hebraico para caçula, queridos, é hecaton. E indica mais do que idade, sugere posição. O hecaton era mais do que o irmão caçula, era o irmãozinho. Era o tampinha, o hobite, o bebê. Cabe ali ao hecaton da família cuidar das ovelhas. Então, o que eles faziam? Coloque o menino onde ele não possa causar problema, porque caçula sempre dá problema. Então deixe-os com cabeças cheias de lã e céu aberto. E é ali que encontramos Davi, no pasto com o rebanho. E a palavra de Deus, as escrituras dedicam 66 capítulos à sua história, deixando
em número de referências atrás somente do nosso Senhor Jesus Cristo. O Novo Testamento menciona o nome de Davi 59 vezes. Ele estabelecerá e habitará a cidade mais famosa do mundo, que é Jerusalém. O Filho de Deus será chamado Filho de Davi. Os maiores salmos que nós vimos registrado na palavra de Deus fluíram das penas de Davi. Nós chamamos de rei, de guerreiro, de menestrel, de matador, de gigantes. Mas hoje, ele nem está incluído na reunião familiar. É simplesmente uma criança esquecida e descredenciada, realizando ali uma tarefa doméstica, em uma cidade que não passa de um ponto no mapa. O que levou Deus a escolher Davi? Queremos saber, realmente queremos saber. Afinal, queridos, andamos pelo pasto de Davi. Nós, eu e você, quantas e quantas vezes temos vivido por esse pasto da exclusão. Estamos cansados do sistema superficial da sociedade, de sermos classificados de acordo com os centímetros de nossa cintura, os metros quadrados de nossa casa, a cor de nossa pele, o modelo de nosso carro, a marca de nossas roupas, o tamanho do nosso escritório, a presença de diplomas, a ausência de espinhas. Não estamos cansados desses joguinhos? O trabalho duro que nós fazemos, eles são ignorados. E a devoção não compensa. O chefe prefere a segmentação do que o teu caráter. O professor, na escola ou na faculdade, ele escolhe por alunos mimados, em vez de alunos preparados. Os pais exibem seus filhos preferidos e deixam os nanicos lá fora no campo. Oh, quanto Golias da exclusão, não é verdade? Você está cansado dele? Está cansado desse gigante da exclusão, aterrorizando a tua vida, fazendo você ser esquecido, excluído? Sabe, meu querido, é hora de você parar de olhar para ele. 1 Samuel 16, verso 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aleluia! Sabe, queridos, o Senhor tem me levado a evangelizar através da pregação do Evangelho. Dentro dos cinco ministérios que o Senhor deixou para a igreja, lá de Efésios, o Senhor me chamou para o ministério evangelístico. Eu estava gostando tanto de fazer evangelismo somente na igreja local, pregando aos domingos, fazendo reuniões ali com células, discipulados. Mas o Senhor me tirou da cidade onde eu estava e vim para Cuiabá. E aqui estou congregando em uma igreja, participando da liderança de uma célula. Mas o Senhor me convidou, falou assim: existe um trabalho maior. Eu quero levar o meu nome para os corações que têm se entristecido, se sentido excluído. Para os corações que têm se sentido atribulados, cheios de medo, de ansiedade. Eu quero falar com eles. Eu quero mudar a sua história. E o Senhor me levou para a Rádio Adorai. E eu comecei ali a fazer esse programa, Mensagem de Fé.
E estou fazendo esse programa desde o mês de janeiro, de segunda a sexta. E o Senhor tem falado a cada dia mais. E o Senhor me lançou um novo desafio, que foi o projeto Gideões Conectados. E eu falei: Senhor, será que o Senhor vai mandar pessoas para se aliançar comigo, para que esta mensagem vá mais longe? E no primeiro dia que eu lancei o desafio, o Senhor usou a vida do irmão Ney lá de Jucimeira. Ele é proprietário de uma autoescola e despachante ali. Ele congrega na igreja do Evangelho Quadrangular. E ele pediu o número do meu Pix. Eu ministrei a palavra na rádio, subi para o YouTube e mandei, né, que ele sempre pede as mensagens. Eu mandei para ele. Uma hora depois que eu mandei para ele, ele pediu o número do Pix e ele mandou uma oferta de R$100. Ele falou assim: pastor, começa a fazer a obra de Deus. Irmãos, meu coração vibrou, tremeu. Sabe, queridos, não é hora de parar e de ficar olhando para o gigante, achando que o gigante é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, queridos, Ele não vê como o homem vê. Ele não olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. E o Senhor sabe o que está no meu coração em relação a levar a palavra de Deus a quem precisa. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo nesse momento, você é uma das pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Você é uma pessoa que muitas vezes tem sido esquecida, como Davi foi esquecido no campo, cuidando de ovelhas. Sabe, queridos, de repente, você tem sido tratado como o hecatom da sociedade. Os que se sentem como peixes fora d'água. Talvez você se sente dessa forma. Talvez neste momento você se sinta um excluído. Mas eu quero dizer para você, querido, Deus quer te usar. E Deus vai te usar. Sabe por quê? Porque Deus usa todos aqueles que se sentem preteridos e excluídos. Eu quero citar aqui algumas pessoas que foram preteridos, excluídos. Moisés fugiu da justiça. Ele fugiu com medo de ser condenado, porque ele havia feito justiça com as próprias mãos. Mas Deus, o que fez com Moisés? Deus o usou para livrar o povo da escravidão. Jonas fugiu de Deus. Deus mandou ele ir para Nínive, e ele estava indo para Tarsis. E Deus o jogou, fez ele ser lançado no mar, passou 3 dias no ventre de uma baleia e foi vomitado lá onde Deus havia mandado ele ir. E lá Deus o usou. Já ouviu falar da história de Raabe? Raabe, ela era dona de um bordel lá nas muralhas de Jericó. E Deus a usou para livrar o seu povo. Sansão correu para os braços da mulher errada, de Dalila. Ele perdeu as forças. Ele perdeu os olhos, a sua visão. Mas ao final, Deus usou para prover um grande livramento em Israel. Jacó, ele correu em círculos, mas o Senhor o usou para ser pai, né, das 12 tribos de Israel. Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel, correu para as montanhas. Mas o Senhor o alimentou, e o Senhor falou: ainda existe 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Quando Deus falou que Abraão teria filhos, e seria pai de multidões, Sara já havia perdido a esperança, mas o Senhor trouxe a ela a gravidez, e ela gerou e deu filho, o filho da promessa que Deus havia falado para Abraão. E Ló andou com a multidão errada. Isso mesmo. Mas Deus usou a cada uma dessas pessoas. E Davi, Deus viu um adolescente servindo-lhe no meio
do mato. Davi estava servindo a Deus no meio do mato, lá em Belém. Entre o tédio e o anonimato. E com a voz de um irmão, Deus chamou Davi. Entre. Alguém quer vê-lo. Os olhos humanos, eles viram só um adolescente, magricelo, entrando na casa e cheirando ovelha, e com a aparência de quem precisava de um banho. Mas o versículo 12 diz: o Senhor disse para Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Deus viu que ninguém viu, um coração que o buscava. Davi, apesar de todos os seus defeitos, buscava a Deus, assim como uma cotovia procura o nascer do sol. Ele buscava o coração de Deus, porque esperava no coração de Deus. No final, é tudo o que Deus queria ou precisava. Ele quer ou precisa. Outras pessoas medem o tamanho de sua cintura. Muitas pessoas medem o tamanho da sua carteira, a sua posição social, a sua posição no meio aí comercial. Mas Deus não. Deus, ele examina os corações. Quando Deus encontra um coração que está nele, sabe o que Deus faz? Deus o chama para si. Meu querido e minha querida ovelha, Deus examina corações. Quando ele encontra um coração que está nele, ele o chama, ele o reclama. Quando fala de reclamar, é pedir para si. A propósito, você se lembra de quanto aquele garoto de 12 anos que eu falei no início, ele esperou pelo toque do telefone naquela noite? O telefone tocou. E na verdade o telefone ali, ele nunca tocou. Tocou a campainha da porta. E muito tempo depois das esperanças daquele garoto terem se esvaído e da sua luva de beisebol ter sido pendurada, a campainha tocou. E adivinha quem era? Era o técnico do time. E ali o técnico deu a entender que aquele garoto havia sido o primeiro a ser escolhido e achou que um assistente havia telefonado para ele. No final da história, esse adolescente, pré-adolescente, só depois, ele descobriu a verdade. Ele havia sido escolhido por quê? Porque o seu pai o havia telefonado para o técnico e ficado horas falando com ele para colocar o seu filho no time. Mas olha só, queridos, o pai dele telefonou para o técnico e o técnico apareceu. E aquele garoto ficou muito feliz em participar ali daquele time de beisebol. A história de Davi, queridos, ela dá a nós esta garantia. O seu pai conhece o seu coração. E por causa disso, ele tem um lugar reservado somente para você. De repente você é essa pessoa de que nunca viu o telefone tocar. Esperou tocar, e ele ficou mudo para você. Mas o Senhor, ele não deixou você desamparado. O Senhor, ele não deixou você solto aí as traças, porque ele ama a sua vida. O Pai, ele vai te chamar. Ele vai mandar te chamar. Vem para cá, meu filho. Você não é o esquisitinho, você não é o esquecido.
Eu não olho como o homem vê, eu olho o coração do homem. Você tem um chamado de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. É Ele que te capacita para que você vá e dê bons frutos. E o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Você crê nisso? Que o Deus de paz, Ele afaste a Satanás e Ele possa trazer à tua vida a esperança, trazer à tua vida o renovo. Quero dizer para você que você é amado do Senhor. Aí onde você está, feche os seus olhos agora. Você que está pedindo oração, você que está precisando de oração, pare o que você está fazendo agora, e eu quero orar por você. Querido Deus, ô Paizinho, o Senhor não vê como o homem vê. O homem se esquece de nós. O homem, ele olha o estereotipo. O homem, ele olha o exterior, as posições. Mas o Senhor olha o nosso interior. Tu sondas e conheces os nossos corações. Tu sabes como nós assentamos e nos levantamos. O Senhor esquadrinha o nosso deitar e o nosso levantar. Oh, ramandarabashuri calabadarabastéria dalabashou. E esta vida, Senhor, que tem me ouvido aqui pela Rádio Adorai, esta vida que tem me ouvido, Senhor, pelas redes sociais, pelo Facebook, pela página do Facebook, pelo canal do YouTube, pelo compartilhamento, Senhor. Oh, ela tem sido esquecida. Ela tem se sentido um zero à esquerda, Senhor. O sentimento de rejeição tem entrado em seu coração. O sentimento de rejeição tem lhe frustrado. Os seus planos não têm, Senhor, dado resultado nenhum. A voz que consegue ouvir, Senhor, não tem sido boa. Mas neste momento, eu repreendo toda a ação do maligno. Eu repreendo todo espírito de rejeição, agora caia por terra em nome de Jesus. Oh, Pai amado, que o Senhor possa revelar o chamado, a escolha do Senhor para esta vida agora. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu determino agora, Senhor, todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que vem para trazer atrofia espiritual, para trazer a falta de fé, acabando com a fé desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu desfaço agora e eu declaro sobre a sua vida o novo de Deus. Os gigantes que se levantam contra você, eles caem por terra agora em nome do Senhor Jesus. Os telefones que estão mudos, que se emudeceram para a sua vida, eles tocarão, e a porta do emprego se abrirá, e a promoção chegará para você, e os relacionamentos espirituais, eles virão, e a igreja crescerá e frutificará, a sua célula ela multiplicará, e você experimentará a provisão do alto sobre a sua vida. Oh, Ramandarabashara Calabasuri Karamanás. O Senhor é o teu Deus. O Senhor é por ti. Ele não vai te desamparar. O Senhor entra agora na tua vida. Creia nele. Creia nos seus profetas. E sereis totalmente abençoado. Creia nos homens de Deus que falam sobre a sua vida e você prosperará e será curado. Eu profetizo cura de Deus, milagre do Senhor, sobrenatural sobre a sua vida. Que a glória do Altíssimo te envolva de uma vez por toda, em o nome poderoso de Jesus. Você que crê, receba agora em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por cada uma das vidas envolvidas no projeto Gideões Conectados. Oh Deus,
cada irmão, cada irmã que tem semeado comigo, Senhor, neste projeto, Gideões Conectados. Meu Deus, eu oro para cada vida, Senhor, meu Deus, que tem entendido o seu chamado e tem investido, Senhor, ali o seu real diário, para que o nome do Senhor seja engrandecido e levado para outras vidas. Eu abençoo, Senhor, a vida do irmão Adonias, do irmão Nicodemos. Eu abençoo, Senhor, a vida da irmã Ana. Eu abençoo a vida, meu Deus, da irmã Neiva, da irmã Esther, do irmão Jorge, do irmão Gesiel, todos com as suas famílias, do Carlos Henrique, do Viana, Pai, do José Marcelo, da Yasmin, do José Carlos, do Ney. Meu Deus, eu abençoo também e oro, meu Deus, pela vida da Tatiane Barbieri, do Valtinho, do Diógenes, do Oscar Bezerra, do Eliel, do Fernando Perrone, da Nilceia, da irmã Zirlei. Pai amado, o Senhor conhece cada coração, o coração de cada um que tem semeado, Senhor. Meu Deus, que o Senhor continue os abençoando, prosperando os seus dias, os seus negócios, as suas famílias, Senhor, que eles possam experimentar a provisão do Senhor. Deus, aqueles irmãos que estão para entrar também no projeto, esses que vão se inscrever a partir de hoje, Pai, os abençoe e os recompense 100 vezes mais em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida financeira, a sua vida emocional e declaro que as portas dos céus serão abertas sobre você e você experimentará a multiplicação do Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por todos aqueles que estão envolvidos comigo no projeto, o Yuri, Senhor, que eu esqueci de falar, e vários outros irmãos que eu esqueci de falar também, Senhor, na oração. O Senhor conhece a vida de cada um. Põe as tuas mãos, opere, prospere os seus dias e os seus caminhos. Meu Deus, a vida do Léo também, Pai amado. Senhor, eu creio que o Senhor operará cada dia mais sobre cada ser em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa esta rádio Adorai, meu Deus, e os programadores dela. Abençoa, Senhor, os meus pastores, pastor Christian, pastora Jaqueline, pastor Alessandro Douto, a pastora Naline, pastor Washington, a pastora Mônica. Meu Deus, a minha vida e a vida da minha esposa e dos meus filhos e a minha célula, Senhor, e a vida de cada um dos meus ouvintes, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço desde já. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, participe comigo desse projeto Gideões Conectados, tá? Você quer semear, quer ofertar, queridos, tenha como uma oferta. Você não oferta na sua igreja? Deus tem falado com você aqui neste lugar? Oferte para esta obra. Ministério Gideões Conectados. Como é que você faz para ofertar? É só entrar em contato comigo através do telefone 65 999 69 5100. 65 999 69 5100. Se você tiver algum testemunho também, você pode mandar o seu testemunho aqui nesse número 65 999 69 5100 de coisas que aconteceu, né? De livramentos, de bênçãos que aconteceu através das nossas orações aqui pelo programa Mensagem de Fé, tá bom? Você também que tem pedidos de oração, você pode também mandar aqui nesse número os pedidos de oração. E você que quer agendar para nós pregarmos na sua igreja, você pode mandar também o seu convite para nós estarmos agendando a ida na sua igreja. 65 999 69 5100, tá bom? E nós vamos estar aí levando a palavra do Senhor a todos quanto precisam. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai bradar do alto e falar em cada coração. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te torne instrumento de sua paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todas as vidas, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Deus abençoe você, querido e querida do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Shalom Adonai.